Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Na dinâmica contemporânea dos negócios, a liderança em organizações é essencial para garantir o sucesso e a sustentabilidade a longo prazo. Um líder eficaz não apenas gerencia equipes e recursos, mas também inspira, motiva e guia seus colaboradores em direção a um objetivo comum. A capacidade de influenciar, comunicar de maneira eficaz e adaptar-se a mudanças é fundamental para os líderes modernos. Além disso, a liderança autêntica, baseada em valores éticos e transparência, é cada vez mais valorizada em um mundo onde a confiança e a integridade são ativos preciosos. Os líderes devem ser exemplos vivos dos princípios que pregam, agindo com honestidade e empatia em todas as situações. Uma liderança eficaz também reconhece a importância da diversidade e da inclusão. Promove um ambiente de trabalho onde todas as vozes são ouvidas e valorizadas. Ao incentivar a colaboração e a inovação, os líderes podem criar organizações mais adaptáveis e resilientes diante de desafios e mudanças constantes. Em resumo, a liderança em organizações não se limita a uma posição de autoridade, mas é um compromisso contínuo com o desenvolvimento pessoal e profissional, buscando sempre a excelência e o bem-estar de todos os envolvidos. Se você quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque Negócios na Pauta está só começando. Uma das principais características das estratégias de liderança, segundo o renomado diplomata Henry Kissinger, é a valorização da inteligência estratégica. Ele enfatizava a importância de compreender profundamente as dinâmicas de poder, as motivações dos atores envolvidos e as implicações de longo prazo de cada decisão tomada. Além disso, destacava a necessidade de construir coalizões e alianças eficazes como parte integrante de uma estratégia de liderança bem-sucedida. A capacidade de negociar e articular interesses comuns entre diferentes partes é essencial para alcançar objetivos compartilhados e para lidar com desafios complexos. Outro princípio fundamental é a importância da flexibilidade e da adaptação às mudanças. A rigidez e a incapacidade de ajustar-se às novas circunstâncias podem minar a eficácia de um líder, levando a resultados indesejados e a conflitos desnecessários. As estratégias de liderança, segundo Kissinger, enfatizam a importância da ética e da integridade no exercício do poder. A confiança mútua e o respeito pela legitimidade moral são fundamentais para construir relações duradouras e para sustentar a credibilidade de um líder no longo prazo. Ao incorporar essas práticas de liderança, podemos aspirar a alcançar resultados significativos e a promover um ambiente mais estável e corporativo. Bem, então para falar sobre esse assunto aqui, que é liderança estratégica nas organizações, a gente está aqui conosco em estúdio com Edilson Lira, que é do Conselho Deliberativo da BRH Maranhão. Se o título não for esse, ele vai me corrigir. E a Vivian Camargo, que é advogada, professora universitária e da comissão da OAB de Compliance. Vamos falar sobre liderança. Boa noite, Vivian. Boa noite, Edilson. Boa noite, Arthur. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer muito grande e estamos sempre à disposição no BRH para contribuir aí com o nosso empresariado aí maranhense. Com certeza. Nós vamos lhe chamar depois aqui para a gente falar do Great Place to Work, né? Que vai ter uma nova edição esse ano. Todos os anos. Não é isso? E um dos nossos patrocinadores já manifestou que quer participar. Ótimo. Então, vamos falar dessa premiação aqui. Mas voltando ao nosso assunto aqui, que é liderança, a ideia de fazer um texto e um programa sobre liderança, ela veio a partir que eu estava lendo esse senhor aqui que faleceu ano passado, com 100 anos já, Henry Kissinger, um diplomata e estadista norte-americano muito contestado, mas conviveu com as maiores lideranças do pós-guerra no mundo. E escreveu esse livro onde ele lista 6 estratégias de liderança, pegando o exemplo de cada um de 6 líderes que conviveu,
E depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas por que isso também? Hoje há um sentimento geral que há uma escassez de lideranças a nível nacional, a nível mundial, e as organizações não são diferentes, porque elas são resultados, né, do que é a sociedade. Não sei exatamente o que aconteceu, não sou especialista no assunto, aí trouxe dois aqui que conhecem muito mais desse assunto do que eu, que é a Vivian e o Edilson. Vocês acham que realmente há uma escassez de liderança? O que aconteceu? As meninas primeiro? As meninas primeiro. Ok. Na verdade, essa escassez, ela existe sim. Mas por quê? Por conta, o mundo mudou, as exigências mudaram. E aí as pessoas, aqueles que se propõem a ser líderes, eles precisam entender quais são as habilidades que o mercado requer. E aí, na minha humilde opinião, eu gosto muito de olhar para aquelas características, aquelas habilidades que o líder precisa desenvolver. Quais? Dentre elas, focar nas pessoas. Ou seja, eu tenho que olhar para essas pessoas, para os meus liderados. Eu tenho que inspirar, não tenho que dar ordem. Enfim, existem vários tipos de lideranças. Mas, dentre os tipos de liderança, todas você tem que olhar para as pessoas. Agora, será que esse líder, ele entende de pessoas? O que é entender de pessoas? O que ele precisa se desenvolver? Qual a habilidade que ele precisa potencializar para que esse novo mercado, para que esse novo mundo, para que ele atenda essas necessidades? Então, acho que o início desse olhar, dessa nossa discussão, desse nosso bate-papo, na minha visão, é um pouco nisso. A gente vem de um contexto, desde o período da globalização, onde se percebe que a organização, o resultado da organização, ele é o resultado de uma ação coletiva, das pessoas, de várias pessoas. E a gente percebe essa necessidade hoje de líderes que tenham essa capacidade, que tenham essa empatia, no sentido de criar um clima organizacional, tratar as pessoas, conduzir a organização para que ele crie esse clima e faça com que as pessoas deem o melhor de si. Então esse é o grande desafio. Então a gente vê hoje líderes, as organizações, elas estão buscando, claro, a organização vive de resultado, ela precisa dar resultado. E esse resultado, sendo uma ação coletiva, precisa desses líderes que tenham essa capacidade, de conduzir essas organizações, de levar essas organizações, de fazer com que aquilo que eles planejam, aquilo que eles almejam enquanto organização, se realize. E isso num aspecto de curto prazo, de longo prazo e de perenidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Essa capacidade desses líderes, de conduzir essas organizações e fazer com que essas organizações alcancem os seus resultados, contribua com a sociedade de um modo geral e que isso seja perene. Então, como você falou, a gente vê hoje que essa ação, como o mundo mudou, as pessoas mudaram, hoje você tem outras gerações dentro das organizações, geração Y, geração X, que são pessoas que têm uma percepção diferente da organização, enxergam a organização diferente. Então hoje a gente trabalha muito, fala líderes, líderes servidores, líderes que são inspiradores. Há 20 anos atrás não tinha essa concepção, você tinha o chefe, o que o chefe falava, todo mundo tinha que obedecer, e hoje não. E era aquela coisa da autoridade. Hoje a autoridade dessa liderança é muito mais uma autoridade moral, das pessoas enxergarem nesse líder. Olha, eu me identifico, eu consigo ver a visão que esse líder tem, eu consigo enxergar nele a preocupação que ele tem com o bem-estar das pessoas, então isso faz a diferença. Eu só puxando dois ganchos aí para você, uma coisa que a Vivian falou, que me lembrou de uma das estratégias que o Kissinger enumera, e ele puxa uma figura histórica, que foi o Konrad Adenauer, que foi o homem da reconstrução da Alemanha no pós-guerra, que é a humildade. E essa outra questão da liderança moral, eu diria que essa ausência de liderança moral acabou gerando extremismo na sociedade no mundo inteiro. A gente teve 2 escândalos recentes corporativos no Brasil. O primeiro foi o da Lava Jato, com a grande empresa brasileira Petrobras envolvida. E mais recentemente nós temos uma condição onde
um escândalo financeiro de proporções gigantescas. Cada vez que se abre a caixa de Pandora, ela aumenta mais que a da Americanas, né? Verdade. E que eram lideranças que eram reconhecidas no meio corporativo, né? Então isso causa, né, um embate. Eu acho que depois até a gente vai fazer um programa aqui sobre a geração Z, Edilson. E eram, e eram lideranças referenciais. Né? As pessoas liam os livros, né? Com programas de compliance. Com programa de compliance. Então isso sim. gerou um vácuo, né, que é muito forte. E eu, assim, o meu sentimento, já trabalhei em grandes empresas, é que hoje é difícil você justificar essa questão da liderança quando você tem um CEO de uma empresa ganhando 300 vezes mais do que um funcionário. Para mim não há justificativa nisso, não há trabalho de alguém que seja mais valioso que 300 vezes que do outro. Começa daí. O problema da Americanas foi muito isso aí. Bônus milionários para diretores, conselheiros e quando se viu, né, era um tigre de papel. Daí também é importante, né, você falando, eu aqui refletindo sobre a necessidade de ser tão claro os valores desse líder. Sim. Esse líder que eu vou contratar, eu, organização, talvez quais mais são do os que valores? claro, Vivian, eles serem verdadeiros. Porque nós falamos de líderes aqui que os valores deles estavam claros. Só se percebeu que não eram verdadeiros. Não eram verdadeiros, então não eram valores, né? Isso. Que valores de verdade, eles conduzem as ações das pessoas, não tem por onde. E outra coisa, e quando esses valores são vivenciados na companhia, na organização, quando as pessoas enxergam aquilo que está na parede como missão, visão, valores, quando eles enxergam isso no comportamento, na ação desses líderes, essas pessoas se engajam muito mais. E aí a gente volta a um ponto que eu acho que é muito importante, né? Porque a elaboração desses quadros de missão, visão, valores, eu já participei de algumas dentro de empresa, no final das contas se coloca ali o que se quer, que nem sempre reflete a realidade do que a própria empresa. Talvez seja mais um desejo. Aí está lá valor, já tem lá amor, gratidão, não sei o que mais. Tem muita empresa que viaja, mas eu acho assim, eu acho que o grande desafio hoje, que faz as pessoas se moverem e se comprometerem com um propósito organizacional, é quando elas enxergam vivência e prática e coerência naquilo que está escrito. Porque o líder, se ele tem valores fortes, claro, ele vai inspirar. Se ele vai inspirar, os liderados vão perceber e ele vai ter que comunicar isso. É a questão da não cultura organizacional. Não só na fala, mas no eles comportamento, enxergam. nas decisões. Exatamente. Isso é um conjunto de habilidades também, que perpassa aí por esse contexto emocional, não somente técnico, procedimental, de resultado. O que está por trás disso tudo? Mas isso é um ponto interessante que a Vivian está levantando, Edilson. Você que é consultor de empresa, as empresas não se perderam um pouco nisso, não, né, assim, de resultados eu financeiros vejo o seguinte, a qualquer custo? Eu gosto muito disso, eu sou um profissional de recursos humanos que atua há quase 30 anos, mas eu sei que a área de recursos humanos, né, a gente acompanha há bastante tempo, sempre vem aquela onda dos modismos, né? Sim. E eu acho que a gente não pode cair nisso. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de inovar, de fazer diferente, né? Mas é o que você falou, o resultado ele tem que ser perene. Porque uma empresa que não dá resultado, que não consegue seus objetivos, ela não se sustenta, né? Então o grande desafio dessas lideranças é fazer com que esse propósito das organizações sejam cumpridos, os seus planejamentos sejam de fato efetivados, mas não pode esquecer o resultado. A perenidade. A perenidade. Eu enxergar que os meus liderados eles são diversos, a diversidade está aí, pauta global, mas o que é a diversidade, né, no dia a dia? Então ali tem muitos modismos. E a gente vê também, eu acho que uma coisa que passou há uns 10 anos atrás, a gente via muito assim, as grandes companhias contratavam determinados líderes, aí o cara chegava lá e fazia aquela revolução, cortava custo, não sei o quê. Muitas vezes chega fazendo isso, e né? outra coisa, aí, já destruindo o ambiente interno, né? Não, mas chegando. assim, aí dava um resultado 1 ano, 2 anos, aí aquele cara ia-se embora, já ia para outra empresa, e depois o resultado não era perene. Não, por quê? A gente estava falando isso antes de começar o programa, conversando com a Edilson ali, essa coisa de você ter visões de curto prazo e de longo prazo, né? Se você fala em lideranças, as lideranças têm que ter visão de longo prazo, e a gente não tem visto isso, né? E é isso que o Kinsey já chama de transcendência. Quer dizer, implante algo que vai permanecer após a sua saída ou a sua morte, seu falecimento. E a gente não tem isso, né? A liderança política, de uma maneira geral, não estou colocando todo o mesmo babalá, ele sempre enxerga a próxima eleição.
Até por questão de sobrevivência política também, a gente não vai questionar isso. Mas a gente tem figuras históricas, como por exemplo o De Gaulle, né, que passou 16 anos afastado do poder lá na França, porque ele não concordava com o que estava acontecendo e as pessoas não concordavam com a visão dele. E ele disse assim, então estou me retirando. Né? Até que a coisa apertou muito, 16 anos depois chamaram ele de volta, agora venha. Ele disse, eu volto, mas para implantar a minha visão. E essa questão da visão hoje, ela parece ou pouco claro ou equivocada, na maioria das vezes. Né? A questão de as empresas irem à Bolsa, ela é importante para a captação de recursos baratos, né? Mas, por outro lado, traz uma série de compromissos de curto prazo. É porque pulveriza, né? Porque quem compra a ação, ela faz como um investimento. Ele quer um retorno no final do ano. Ele não vai dizer assim, compra sua ação, daqui a 10, 15 anos você tem seu retorno. Não, eu quero agora final do ano. Não acontece isso, não é, Edilson? E esse é o desafio, porque, por exemplo, eu acho que se a gestão é baseada só nisso, né, eu acho que funciona um ano, no segundo ano e depois. E depois. Né, como é que fica? Então, como você falou, depois eu vou para outra empresa. Exatamente. Então você vê muito isso hoje. Você falou uma coisa interessante, que a gente vê, por exemplo, determinadas empresas entra na bolsa, faz um IPO, alguma coisa desse tipo, as ações lá em cima, aí um resultado um ano, do segundo ano, e aí depois despenca de uma forma... Historicamente, o preço de ações IPO, ele cai em 20%, 30% em 4, 5 anos. Pois é. Então, assim, você vê que são estratégias que não são perenes. Né? Esse é o grande desafio. É tudo muito rápido, muito curto. É que nem empresas que querem fazer treinamento para os seus funcionários. Quer fazer o treinamento e acabou. Não quer acompanhar a evolução a conversa está muito muito boa. Nós vamos ter que dar um intervalo. Lembrando aqui que nossos apoiadores é a Indústrias Psyll, Indústria de Bebidas Psyll, as lojas Centro Elétrico e Cimento Bravo. A gente faz uma rápida pausa e o Negócio na Pauta volta já já.